presidente, colegas vereadores, pessoal que nos dá o prazer da presença aqui no plenário e aqueles que nos escutam através da TV Câmara. Primeiro, vereador Ivan, quero fazer só uma correção, que o CPMF foi criado no governo da FHC e combatido tenazmente pelo PT até a sua implementação. Quando virou lei e o governo Lula usou o CPMF e a oposição quis acabar com ele, o partido que mais brigou pela manutenção da CPMF foi o PT. Essa é a história da CPMF, ou seja, enquanto estava na oposição, a CPMF não servia. A partir do momento que começou a usar da CPMF no governo, passou a servir e brigou para não cair. E eu não estou defendendo nem criticando, eu só estou contando a história real do que foi a CPMF aqui no Brasil. Claro que dou. Alô. Não, a história da CPMF é bem mais longa. O senhor está falando das contradições do PT, que o senhor vê que era a favor e era contra. A história da CPMF é muito mais complicada e o que eu falei e continuo falando é que é a coisa mais justa que eu vi no Brasil. Só isso. A história da CPMF era para a saúde, foi criada pela Dib Jatene. O senhor está falando só da postura contraditória do PT que o senhor vê, mas a história da CPMF é bem maior e eu defendo como a coisa mais justa que se criou no Brasil. Porque o rico ia pagar um percentual e o pobre também, sendo que os bem pobres não iam pagar porque não tem conta em banco. Isso sim é justo. Eu estava fazendo um comparativo com os impostos injustos, vários deles, inclusive água, IPTU e outros mais, mas eu não levei questão partidária nem de vereador nessa questão. Não, democraticamente, o senhor tem o espaço sempre que quiser de mim, porque acrescenta, mas eu também sou a favor da CPMF, que eu nunca fui contra. Ontem, o prefeito Eduardo inaugurou, foi visitar o tapete preto da Vila Castilhos. Tão falado aqui por mim e pedido para essa comunidade, porque era uma comunidade literalmente atirada. Pois o incrível, vereador Viana, é que na internet entra uma criatura lá dizendo o seguinte: não fez mais nada que sua obrigação. Olha, tia, é impressionante a postura de algumas pessoas com relação a qualquer coisa que qualquer executivo faça. É óbvio que o asfalto na Vila Castilho foi uma opção do prefeito e um pedido desse vereador. Ele poderia, por exemplo, ter asfaltado a Vila Princesa, que é um pedido antigo da comunidade, né, vereador Toninho Pérez, mas entendeu que, nesse momento, era a Vila Castilho. Certamente, essa pessoa que botou isso não deve ser morador da vila, porque apenas o asfalto na Vila Castilho, vereador Viana, duplica o valor do terreno, da casa, valoriza a residência, tira os vereadores de uma situação de total desconforto, que é sair de casa e já ter de cara os pés molhados, o trajeto do ônibus ser um quadro de horror como era. Pois, incrivelmente, tem gente que consegue fazer uma crítica ao prefeito porque asfaltou a Vila Castilho. Esse, certamente, já deve morar numa rua asfaltada. Mas, ontem, nós criamos uma figura estranha na Câmara. O vereador Marcos Cunha, que tem feito várias mudanças no nosso regimento, sabe que não é no voto da sessão que nós fazemos isso. É um trabalho demorado. Ontem, o vereador Zenando, ao não se sentir seguro em dar um parecer sobre um projeto que não tinha absolutamente nada a ver com dinheiro de multa de empresa, absolutamente estava se tratando disso ontem, vereador Viana. O projeto apenas era para dizer se a licitação seria urbana e rural ou urbana.
Só, mais nada. E o vereador Fernando, ao não se sentir confortável em votar sozinho, pediu para que fosse criada uma comissão para ajudá-lo. Essa figura inexiste na Câmara. Uma comissão para ajudar o relator. O que nós conseguimos fazer ontem, mais uma vez, foi atrasar a licitação do transporte rural. Eu fico preocupado, porque a rural representa somente 60 mil famílias. Mas e como precisa disso? Aqui na urbana são 3 milhões de passageiros que vão bancar a zona rural, vereador Toninho. Nós conseguimos ontem criar uma comissão para dar uma ajuda, para dar um parecer. O que nós conseguimos com isso ontem? Apenas, mais uma vez, atrasar e prorrogar isso. Em momento nenhum, eu quero repetir, nós estávamos tratando de qualquer assunto referente à multa de empresa de ônibus. Em nenhum momento. O assunto era tão somente se a licitação ia ser, conforme o pedido do prefeito, urbano com a rural ou só urbano. É esse o projeto que o vereador Zenano está avaliando. Mais nada. Quem quiser, literalmente, encher linguiça, falando em dívida de empresa, está fugindo do assunto e não está tratando do assunto que foi colocado ontem na mesa. A proposta é essa, né, vereador Zenando? O que o senhor tem na mão é o projeto do prefeito para analisar sobre uma proposta de união da licitação urbana e rural. Mais nada. Mais nada. E era uma coisa que eu respeito a postura do vereador Fernando e não se achar seguro e, por isso, teria um prazo determinado para isso. Agora, nós criarmos um grupo de trabalho, uma comissão para dar um parecer ou para ajudar um parecer é inédito na Câmara. É inédito. Eu não sei se o vereador Viana, que estuda bastante o regimento, consegue ter isso no regimento. E se tiver, eu me penitencio e peço desculpa. Não há problema. Agora, de cara, eu quero agradecer aqueles vereadores que votaram pela não instalação dessa comissão, porque, na realidade, está votando pela agilização desse projeto, que a colônia pede, pelo amor de Deus, que seja votado o mais breve possível, que isso está mexendo com a vida das pessoas na zona rural. É preciso que a Câmara tenha a sensibilidade de entender que cada prorrogação que nós fizermos dessa votação, empurrando com a barriga, nós vamos estar prejudicando a zona rural. Vereador Viana, por favor. Ontem, no pedido dessa criação de uma comissão, eu ainda dizia que era impossível, uma vez que a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça e Redação, tem por objetivo o relator dar um parecer sobre a constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto. Então, a comissão já existe para isso, para dar um parecer não sobre o mérito do projeto, sobre a constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Esse projeto, ele já passou anteriormente pela discussão em plenário, discussão preliminar. Ali poderia se discutir, enfim, outras coisas. Indo para a comissão, e não, no meu entender, não havendo possibilidade de criar uma comissão dentro da comissão específica. Poderia, no meu entender, se não se sente preparado, pedir o parecer da Procuradoria Jurídica quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade. A discussão de mérito não é na comissão de constitucionalidade, né, de Constituição e Justiça. Então, por isso, eu entendo que não cabe essa comissão, votei contra, é lógico, e entendo que, para a Comissão de Constituição e Justiça, se dá o parecer sobre a constitucionalidade, legalidade e juridicidade, que pode ser pedido o parecer jurídico da
do procurador da Câmara. Eu saí preocupado ontem daqui, porque esse projeto, ele é oriundo do projeto do então prefeito Fernando Marrone sobre bacia de compensação. E ontem, todos os vereadores do PT votaram a favor dessa comissão. Mais uma vez, eu peço que a Câmara tenha a sensibilidade de entender que a colônia está precisando desse projeto. Precisando, não tem, a discussão não é de dívida de empresa. Isso é uma outra questão que pode ser decidida e conversada depois. Nesse momento, o que se está discutindo é licitação urbana e rural ou somente urbana. Obrigado.